Estar lendo nesta noite é o texto de 2 Crônicas. Então abra lá a sua Bíblia no texto de 2 Crônicas. Vamos lá para o Velho Testamento, 2 Crônicas capítulo 20. Abra lá a palavra do Senhor e vamos pedir ao Senhor nessa noite revelação na revelação, revelação na revelação, revelação através da palavra do Senhor para as nossas vidas, revelação que transforme, revelação que cure, revelação que restaure, revelação que gere vida e vida abundância na vida de cada um de nós. Abra a sua Bíblia ou ligue o seu celular e lá em 2 Crônicas capítulo 20, versos de 1 a 13, diz assim a palavra do Senhor: depois disto sucedeu que os moabitas e os amonitas e com eles alguns dos meunitas vieram contra Jeosafá para lhe fazerem guerra. Vieram alguns homens dar notícia a Jeosafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão de Edom da além do mar, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Jeosafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Jeosafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu? E não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lançasse fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão teu amigo? E habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, pelos quais não permitiste que passassem os filhos de Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis como nos recompensam, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não julgarás? Porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também os seus pequeninos, as suas mulheres e os seus filhos. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Curve a sua cabeça. Pai, nós louvamos o teu nome porque esta é a palavra do Senhor. Nós louvamos o teu nome porque o Senhor da palavra continua operando nos dias de hoje. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor de Jeosafá é o Senhor das nossas vidas. Nós te louvamos nessa noite, Deus, porque o Deus de Abraão é o nosso Deus. E Senhor, eu te peço agora em nome de Jesus, que o Senhor ministre essa palavra, que o Senhor traga essa palavra para os nossos corações. Senhor, ministre essa palavra a cada coração que aqui está, que os que estão através da internet. Deus, por favor, Deus, fale conosco nesta noite. É a minha oração em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém. Querido, Jeosafá foi um dos melhores reis de Judá depois do grande rei Davi. Depois de Davi, Jeosafá
foi um dos grandes reis de Judá, que Deus usou de uma forma tremenda e maravilhosa. Apesar disto, num determinado momento do seu reinado, ele recebeu a terrível notícia de que uma confederação de países, uma confederação de nações inimigas, com uma multidão incalculável, estava marchando sobre o seu pequeno país para lhe fazer guerra. Tenta imaginar a situação. Israel, como ainda hoje, um pedaço de terra tão pequeno, uma população relativamente pequena, e de repente o rei desta nação, o rei de Judá, o rei daquela nação, recebe uma notícia que há uma confederação de povos, uma multidão imensa que está marchando e já está às portas da cidade. Era um momento tão angustiante, era um momento tão desesperador, que nas palavras do próprio rei, não havia neles forças para enfrentar esta situação, nem sequer eles sabiam o que fazer. O próprio rei reconhece o desespero que havia tomado conta da pequena nação. Humanamente falando, não havia saída. Humanamente falando, não havia solução. Humanamente falando, não havia esperança. Não havia luz no fim do túnel. O fim se aproximava. A nação estava em perigo. Muitas vezes, queridos, enfrentamos em nossas vidas situações bem semelhantes à do rei Jeosafá. Recebemos uma notícia ruim, recebemos uma notícia desfavorável, a crise se instala na nossa vida, na nossa família, na nossa empresa, no nosso trabalho. Ficamos apavorados, ficamos desesperados, não temos forças nem recursos para resistir. E pior, a maioria das vezes nós não sabemos o que fazer, não sabemos como agir nessa situação. Quantos de vocês aqui nessa noite, quantos de vocês que me ouvem e veem através da internet, quantos de vocês, queridos, estão passando ou enfrentando uma situação bem parecida com esta de Jeosafá? Quantos de vocês, queridos, estão vivendo uma crise e não sabem mais o que fazer? Quantos de vocês estão enfrentando uma dificuldade que não passa de jeito nenhum e você simplesmente está apavorado? Você não sabe o que fazer. Talvez já tenha ido a várias igrejas, talvez já tenha pedido oração para muitas pessoas, e devemos pedir oração para todo mundo. Mas você que tinha uma expectativa de que essa crise fosse embora, ela continua. E talvez você esteja aqui nessa noite enfrentando essa luta. Alguns, diante dessa situação, começam a questionar a Deus e se revoltam. Conheço pessoas assim, se revoltam contra Deus. Outros se abatem e desanimam a ponto de ficar deprimidos com a situação em que se encontram. Se entristecem, se deixam abater, o desânimo toma conta das suas vidas. Há outros também que se decepcionam com Deus, esfriam na fé e abandonam os caminhos do Senhor. Tenho ouvido pessoas assim: ah, pastor, comigo não funcionou. Comigo não funcionou. Esse negócio de igreja, esse negócio de evangelho, comigo não funcionou. E muitas dessas pessoas têm se decepcionado com Deus. Vocês podem estar certos de uma coisa: muitas das pessoas que estão aí fora, os desigrejados, boa parte dos desigrejados, são pessoas que estão decepcionadas com Deus,
Deus me decepcionou. Não aconteceram as coisas que eu esperava. No entanto, queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele nos ensina 3 atitudes preciosas para enfrentar e vencer qualquer tipo de situação ou tragédia, por pior e mais difícil que aconteça nas nossas vidas. Por isso, nesta noite, eu quero compartilhar com você esse texto. E eu creio que esse texto tem revelação de Deus para nós. E a minha oração é que essa revelação venha sobre a sua vida nesta noite. Quando a crise se abate sobre nós. Quando a crise vem. E ela virá. Estamos num mundo onde algum dia, alguma vez, em algum momento, alguma crise virá. O que fazer quando a crise vier? O que fazer, como agir, como reagir, que atitude tomar diante de uma crise? O texto nos ensina 3 atitudes preciosas que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Eu creio que se nós aprendermos e colocarmos em prática estas atitudes da palavra do Senhor, se o Espírito Santo nessa noite nos ensinar, eu creio que a nossa vida poderá mudar radicalmente. Por isso, queridos, quando alguma crise se abater sobre nós, nós precisamos tomar uma primeira atitude que Jeosafá tomou. E a primeira atitude que Jeosafá tomou é esta: irmãos, quando a crise vier, a primeira coisa a fazer é buscar a presença do Senhor. Não é ir para o Facebook e espalhar para todo mundo. Não, é ir para a presença do Senhor. Quando a crise se abateu sobre Judá, quando o rei recebeu a notícia, quando não havia mais o que fazer, ele foi buscar a presença do Senhor. É isso que precisamos fazer. Meu irmão, vá para a presença do Senhor. Não pega o telefone para ligar para ninguém. Liga para o céu. Liga para o céu. Não gaste a sua energia falando com quem não pode fazer nada por você, a não ser: é mesmo? O que? Aconteceu isso mesmo? O negócio fica até pior. Fica até pior. Meu irmão, quando a crise vier, a primeira coisa a fazer é buscar a presença do Senhor. Foi o que fez Josafá. Buscar a presença do Senhor, derramando diante dele angústia e aflição. Sim, meus queridos, crente passa por angústia. Crente tem aflição? Sim, tem, claro que tem. Josafá está aflito, está angustiado, e o que ele fez foi derramar a sua alma diante do Senhor. Os textos são todos do mesmo capítulo. Se você mantiver o texto aberto, você vai acompanhando lá. Veja lá o texto, 2 Crônicas 20, versos 3, 4 e 12. Vamos, dá para ler? Não dá não, né? É muito pequenininha a letra. Dá para ler? Vamos ler juntos, vamos lá. Alarmado, proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. veja, querido, foi isso que Josafá fez. Ou Josafá, né? O que ele fez? Ele foi para os pés do Senhor. Ele derramou a alma diante do Senhor. Ele derramou a angústia diante do Senhor. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não adianta você derramar o coração diante de pessoas. Não adianta você derramar o coração diante de pessoas. Você deve derramar o coração, a aflição, a angústia diante do Senhor. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Ele reuniu-se com o povo para buscar a ajuda do Senhor. Busque a ajuda do Senhor, meu irmão. Busque a ajuda do Senhor. Não liga para fulano, para Beltrano para te ajudar, não. Só o Senhor pode te ajudar.
Então busque a presença do Senhor, derrama o coração, abre, rasga o coração diante do Senhor. Irmãos, rasgar o coração diante de Deus nos alivia verdadeiramente, não nos deprime. Quando nós derramamos a angústia e a aflição diante de pessoas, nós ficamos deprimidos, nós ficamos tristes, isso nos faz mal, ficamos cada vez pior. Mas quando a gente começa a derramar diante de Deus, o Senhor vai tirando, o Senhor vai esgotando, exaurindo todo esse tipo de angústia e depressão que vem no nosso coração, e nós ficamos em paz diante de Deus. A primeira atitude é buscar o Senhor, derramando diante dele. Derrama diante do Senhor, fala com Deus, conta para o Senhor o que você está sentindo, fala para Deus. Veja, Josafá está lá alarmado, apavorado. Ele falou: Deus, estou apavorado. Deus, nós estamos apavorados. Fala para Deus. Não guarda isso com você, abra o coração. Mas buscar ao Senhor, e ele buscou também, confiando na soberania e no poder de Deus. Josafá conhecia a Deus. Josafá conhecia a Deus. Olha a oração que ele faz. Vamos ler juntos? E orou: Senhor, não és tu, Deus que está no céu. Olha que oração. Não és tu, Deus que está nos céus. É uma oração de quem conhece o Senhor. É uma oração de quem conhece o Senhor. Depois o que ele diz? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Senhor governa. O Senhor é poderoso. Depois ele diz o que mais? Força e poder estão nas tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Ele sabia em quem tinha crido. E ele sabia que Deus era poderoso. Irmãos, às vezes eu fico me perguntando, a gente fica procurando tanta coisa. Será que não cremos nesse Deus soberano e poderoso? Mas ele continua na sua oração dizendo o quê? Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão. Veja, é a oração de quem crê na soberania de Deus. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Josafá sabia que se tudo isso estava acontecendo, Deus estava no controle. Eu vejo hoje pessoas agindo como se Deus não fosse mais Deus. Como se Deus não fosse mais Deus. Como se Deus tivesse perdido o poder. Como se Deus não agisse mais. Como se Deus não fosse mais o Deus todo-poderoso e soberano que existe. Como se o nosso Deus fosse um Deus fraco. Igreja, nessa noite, você precisa confiar nesse Deus soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Eu tenho dito isso. O controle não está em Washington. O controle não está em Moscou. O controle não está em Brasília. O controle está no céu. Deus domina. E Deus tem todo o poder. Então, queridos, buscar ao Senhor com esta confiança, não só derramar o coração diante do Senhor, mas depois orar ao Senhor, crendo no Deus soberano, no Deus poderoso, que pode mudar a sua vida, pode mudar a sua situação. Não há nada que o Senhor não possa realizar na nossa vida. E esta foi a oração de Josafá. Ele buscou ao Senhor, derramando diante do Senhor a sua angústia. Quero desafiar você a fazer isso nessa noite, a derramar diante do Senhor. Busque o Senhor, derrame diante dele. Aquilo que você está sentindo, fala para Deus. Esgote aquilo que você está sentindo, meu irmão. Esgote aquilo que você está sentindo. Fala tudo para o Senhor. Fala em tudo para o Senhor. E quando você começa a falar, o Senhor fica perguntando: acabou? Acabou? Aí você diz: não, Pai, tem muito mais. Então fala, 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 fala. Você nunca vai encher a paciência de Deus. Nunca você vai encher a paciência de Deus. Sabe por quê? Porque a paciência do Senhor é inesgotável, pelo amor que Ele tem por cada um de nós. Sabem mais? Deus tem prazer em nos ouvir.
Deus tem prazer em receber a nossa oração. Então derrama e creia, confie. A oração de Josafá é a oração de um homem que conhece a Deus, Deus dos nossos antepassados. Ele conhecia, havia uma história, ele conhecia a ação de Deus na história do seu povo. Por isso, pais, é tão importante nós compartilharmos com nossos filhos. Um dia, quando não estivermos mais, eles vão lembrar: o Deus do meu pai, o Deus que agia na vida do meu pai, na vida da minha mãe, é o Deus que age hoje na minha vida. Ele conhecia a história da ação de Deus na vida do seu povo. Ele conhecia essa história. E ele confiava na soberania e no poder do Senhor. É uma oração de fé. Então, nessa noite, meu irmão, minha irmã, confie no poder de Deus. Faça essa oração, creia, diga a Deus: Deus, a situação está difícil, Deus, estou passando por um perrengue danado, mas eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus, nós olhamos para o lado e as notícias são tão ruins, tão difíceis, mas Deus, o Senhor é o meu Deus, e eu creio no seu poder e na sua graça. Amém, igreja? Creia no Senhor, creia no Senhor. Parece que temos hoje em dia um povo de Deus que é um povo de Deus meio, cadê o nosso Deus? Cadê o nosso Deus? A pessoa chega para nós e diz: está difícil, né? Aí você diz: está difícil, é situação crítica, né? Crítica demais. Meu irmão, cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Eu tenho um vizinho, meu vizinho é um barato, né? Paulo é um barato, não é? Advogado, tem escritório, aquela história toda. Deve estar passando também por um perrengue danado, não é? Como todos os advogados que estão aí, não é? Quer dizer, quem não está, né? Mas o pessoal tem escritório, essa história toda, né? E ele vem, e às vezes ele vem e ele diz: pastor, o negócio está de um jeito. Eu digo: é verdade, Paulo, mas Jesus pode dar jeito, aleluia. Aí eu vou virar para o Paulo e dizer: está ruim demais, está ruim demais. Quer dizer, um desmata, outro esfola. Não, gente. Há um Deus no céu. Amém, igreja? Você crê no Deus Todo-Poderoso? Diga amém. Não, isso não é amém. Diga um amém bem alto, meu irmão. É isso mesmo. É isso. Há um Deus no céu. Um Deus poderoso. E eu creio nesse Deus. Eu creio nesse. A minha vida está nas mãos desse Deus. O inimigo pode vir, mas ele não pode fazer nada comigo, porque esse Deus se coloca na frente e ele diz: esse aqui é meu, nele você não tasca de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós temos um Deus, igreja. Você tem um Deus. Uma pastora, a situação, eu sei, tá para todo mundo, tá? Mas o nosso Deus está no controle. Quando a crise vier, ou se ela está vindo, a primeira coisa é buscar o Senhor. Foi o que Josafá fez. Ele buscou o Senhor. Mas, querido, se alguma crise, ou quando alguma crise vier se abater sobre nós, nós precisamos tomar uma segunda atitude, que também Josafá tomou. Uma segunda atitude que ele tomou: ouvir a palavra do Senhor. Você precisa guardar isso no coração de você. Você precisa guardar essas verdades no seu coração e colocar isso em prática. Ouvir a palavra de Deus. Buscar o Senhor é primeiro passo, primeira atitude. Depois precisamos ouvir o que Deus tem para nos falar. E a gente só ouve o que Deus tem a falar quando nós esgotamos as nossas queixas, as nossas murmurações e os nossos problemas. Enquanto não esgotamos, enquanto não esvaziamos, nós não conseguimos ouvir o Senhor. Deus quer falar com você, mas você não está ouvindo o Senhor, porque você está com a cabeça cheia, está com o coração cheio, você não consegue ouvi-lo, você está ocupadíssimo em pensar em todas as situações, em todos os problemas, em tudo aquilo. E se alguém fala para você, você ainda reage dizendo: está falando isso porque não sabe o que eu estou passando, se tivesse no meu lugar não seria dessa forma. E desse jeito não ouvimos a voz de Deus. Deus fala o tempo todo, mas nós não ouvimos a voz do Senhor. Quando a crise vem, eu preciso buscar o Senhor, derramar o coração, rasgar o coração diante dEle, confiar nele, para que eu ouça aquilo que o Senhor tem a me dizer. Nós precisamos ouvir o Senhor.
O povo de Deus não está ouvindo o Deus do povo. Nós não estamos ouvindo Deus. Nós precisamos escutar o que Deus tem para nos dizer. O Senhor, queridos, olha que coisa linda. O Senhor tem sempre, aprenda isso nessa noite e não esqueça mais. O Senhor tem sempre uma palavra de alento para todo aquele que está passando por uma crise, por uma necessidade. O Senhor tem sempre uma palavra de alento. Veja o texto, é o mesmo texto. Vamos ler juntos? Então, vamos lá. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei de Judá. O Espírito de Deus vem através de alguém que Deus usa, e olha o que o Senhor fala: escutem todos, escutem o que o Senhor tem a lhes dizer. E veja como o Espírito de Deus age. Escutem todos vocês. Diz lá: escutem todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei de Judá que acabou de fazer a oração. Atenção, gente, ouçam o que o Senhor tem a falar. Primeiro eles buscaram a Deus, derramaram o coração, confiaram no Senhor, e agora Deus vem. É assim que acontece. Quando nós buscamos o Senhor, sabe o que é que Deus não está falando com você? Porque você não está buscando o Senhor. Então você precisa buscar o Senhor com fé, coração quebrantado. Aí o Senhor vem. Agora veja o que o Senhor fala: escutem todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei de Judá. Assim lhes diz o Senhor. Assim lhes diz o Senhor. Vocês podem imaginar como esse povo ficou? Aquele povo está tremendo, aquele povo está apavorado, aquele povo está orando, derramando, chorando diante de Deus. O pavor havia se instalado, mas agora Deus vem. Deus atende a oração: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração. E agora o Espírito do Senhor vem, e ele diz: ouçam todos a palavra do Senhor. E olha o que o Senhor diz: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. A batalha não é de vocês, mas você pode dizer aleluia? Amém, aleluia. Palavra do Senhor, palavra do Senhor para um povo que está enfrentando uma das mais severas crises da sua existência. Esse povo busca, e agora o Senhor fala. E quando Deus fala, Deus tem sempre uma palavra de alento, e é essa palavra que nos sustém. O Senhor, eu quero dizer a vocês nessa noite, o Senhor tem uma palavra de alento para você. Ouça-o. A palavra do Senhor é uma palavra que vai encher o seu coração. Cântico diz: uma só palavra que Deus mandar vai fazer o quê? A minha vida mudar. Essa palavra, peça a Deus nessa noite: Deus, eu preciso dessa palavra. Deus, eu preciso dessa palavra de alento. Deus, eu preciso dessa palavra. E veja, quando eles buscaram o Senhor trouxe uma palavra de alento. Mas, meus queridos irmãos, nós precisamos ouvir o Senhor, porque o Senhor tem sempre uma palavra de livramento. O Senhor não tem apenas uma palavra de alento, o Senhor tem uma palavra de livramento para todos nós. Podemos ler a palavra de livramento. Olha o que diz lá o Senhor: amanhã, o quê? Desçam contra ele. Mas Senhor, nós estamos apavorados. Palavra de Deus, palavra de Deus. É loucura, mas é a palavra de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eles virão por onde? Pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará.
ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem se desanimem, saiam para enfrentar os amanhã, o Senhor estará com vocês. Aleluia! Aleluia! Vocês não estão sós. Você está desse jeito aí porque você está sentindo sozinho. Você acha que não tem ninguém por você. Você acha que todos esqueceram você. Mas o Senhor diz nessa noite, o Senhor nos diz: amanhã desça contra eles. Eles virão pela subida. Eles virão, vocês os encontrarão. Vocês não precisarão lutar, porque essa batalha é do Senhor. Essa batalha é do Senhor. Irmãos, quem podia dizer isto? Só o Senhor pode falar. Por isso precisamos ouvir o Senhor, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Irmão, você precisa ouvir o Senhor. Você é filho de Deus, ouça-o. Peça a Deus uma palavra nessa noite. Peça: Senhor, me dê uma palavra como o Senhor deu. E o Senhor trará uma palavra. Ali o Espírito veio sobre um homem, mas o Espírito Santo, já aprendemos aqui, ele habita onde? Ele habita em nós. Então peça a Ele nessa noite: Espírito Santo, eu preciso de uma palavra. Eu preciso dessa palavra de alento. Eu preciso dessa palavra de livramento. Senhor, traga essa palavra ao meu coração. O que você precisa não é que a situação mude. O que você precisa é ouvir o Senhor na sua vida. O que você precisa não é dinheiro. Você precisa é ouvir o Senhor. O que você precisa é ouvir o Senhor. Você precisa é ouvir o Senhor. Ouça o Senhor antes de ir para o banco, antes de fazer empréstimo, antes de pedir dinheiro para alguém, antes de vender o seu patrimônio, antes de fazer qualquer loucura. Peça ao Senhor: Deus, fale comigo. E o Senhor vai falar com você. E a palavra de Deus veio, e o Senhor te deu alento, e o Senhor lhes dá alento. Não tenham medo, nem fiquem desanimados. Palavra de Deus para você nessa noite: não tenha medo e não fique desanimado, porque o Senhor está com você. Esse exército não vai derrotar você. Aleluia, louvado seja o Senhor. Essa crise não vai derrotar você, porque crise alguma pode derrotar o servo do Senhor. Só uma coisa que pode derrotar você: é você mesmo. É você mesmo. Então nessa noite peça ao Senhor: Deus, eu preciso ouvir o Senhor. Deus, eu preciso ouvir o Senhor. Assim como o Senhor veio na congregação, porque naquela época o Espírito Santo não habitava nas pessoas como hoje. Deus, o Espírito habita em mim. Eu preciso de uma palavra. Senhor, eu preciso de uma palavra de alento. Eu preciso de uma palavra de livramento. Quero dizer a vocês nessa noite: Senhor, tem um livramento para você. Eu não sei qual é, mas o Senhor vai revelar para você. O Senhor tem um livramento para você. O Senhor tem uma palavra de livramento para você. Qual é, pastor? Não sei. Pergunte ao Senhor, peça a Ele: Senhor, me mostre, me revele qual é o seu livramento para mim. E o Senhor vai trazer uma palavra de livramento para a sua vida, para a sua crise, para a sua situação, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a crise vem, quando a crise se instala, quando a crise se abate sobre nós, nós precisamos tomar uma terceira atitude que Josafá e o povo tomaram. A primeira, vocês lembram? Buscar ao Senhor. Buscar o Senhor. Eles buscaram o Senhor. Buscar o Senhor. Buscar o Senhor. A segunda, você lembra? Ouvir. Ouvir a palavra do Senhor. Ouvir o que Deus tem a nos dizer. Essa tem sido uma falha do povo de Deus. Querem saber de uma coisa? Não temos tempo para ouvir o Senhor. Aliás, nós teremos cada vez menos tempo. Você anda tão ocupado em pegar Pokémon que você não tem tempo de ouvir o Senhor. Nós estamos tão ocupados com tanta coisa que nós não temos tempo. Irmãos, nós não temos mais tempo para Deus, e não teremos daqui para frente. E eu estou preocupado com essa geração que hoje não teve aqui. A geração sumiu, mas estou preocupado com essa geração. Essa geração, se nós já somos escravos desse negócio aqui, se nós já somos escravos, você sabe como é que marido e mulher hoje se comunicam? Os dois na mesma cama, um do lado do outro, teclando um para o outro. E aí, tá tudo bem? Recebeu o meu zap? Aí você manda um beijo virtual. Eu, hein?
Eu não quero beijo virtual nenhum, não. Quero beijo mesmo, chupado. Só não pode ser daquele que matou lá a pessoa. Não sei o que é que houve lá. Eu li aí de um beijo chupado que deu uma embolia. Eu quero lá beijo artificial. Mas é assim. Nós estamos sem tempo. Nós estamos sem tempo e ficaremos cada vez mais. Ficaremos cada vez mais sem tempo para ouvir o Senhor. Sem tempo para ouvi-lo. E se não ouvirmos o Senhor, nós vamos viver abatidos. Nós vamos viver estressados. Nós vamos viver angustiados. Nós vamos viver aprisionados pelo medo, porque não ouvimos a palavra de alento e a palavra de livramento. Quantas vezes eu chego aqui no meu gabinete pela manhã cedo para ouvir o Senhor, abatido, desanimado, cheio de problemas, mas quando eu estou ali com o único propósito de ouvir o Senhor, se vocês ligarem para a igreja atrás de mim, até 10 horas eu estou ocupado. A secretária vai dizer, só se for caso de morte, pastor está ocupado. Você pensa, esse pastor vive ocupado, está ocupado com o Senhor, ouvindo o que o Senhor tem a falar, ouvindo a voz do Senhor. E o Senhor começa a falar. Quantas vezes o Senhor começa a falar, filho, você está preocupado com o quê? E eu digo, Deus, o senhor nunca foi pastor da igreja. O senhor não sabe o que é isso, não. E pior, o senhor nunca foi pastor da igreja batista. O senhor não sabe o que é isso, não, Senhor. O senhor não sabe o que é ser pastor da igreja batista. E o Senhor me ouve com tanta paciência. E a gente pensa tanta coisa. E depois o Senhor começa a falar, que mais, filho? E a gente fala e desabafa, e desabafa, e desabafa. Senhor, fizeram isso. Senhor, fizeram aquilo. Senhor, estou apavorado. Houve um tempo aí agora, bem recente. Houve um tempo bem recente que eu comecei a ficar apavorado com a velhice. Eu que sou um jovem, né? Você pensa, como é que uma pessoa como eu, olha para mim, né? Uma pessoa como eu pode estar preocupada. E eu comecei a ficar preocupado com a velhice, pensar, Deus, o que é que vai ser da minha vida no futuro? E comecei a pensar, e comecei a ficar assim meio preocupado. E o Senhor disse, filho, você está preocupado? Eu disse, Deus, Pai, eu preciso de uma palavra. Eu preciso de uma palavra do Senhor. Eu preciso de uma palavra do Senhor, já nem sei mais. E eu fiquei pedindo a Deus uma palavra do Senhor. E olha a palavra que Deus trouxe. Estava preocupado. Você sabe, quando a gente se aposenta, recebe aquela merreca do INSS. Agora ainda o negócio vai mudar. Ainda falta, não sei como é que está essa situação. E diz, Deus, aí ganhar tão pouquinho, Senhor, o que é que vai ser da minha vida, Senhor? Estou ficando velho, vou me aposentar daqui a pouco. Deus, o que é que vai ser da minha vida? Eu preciso. E eu disse isso para ele, Senhor, eu preciso de uma palavra do Senhor. Eu preciso de uma palavra do Senhor. E Deus deu uma palavra. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Está aqui. E o Senhor trouxe, e o Senhor me deu uma palavra. Até a vossa velhice eu serei o mesmo e vos carregarei quando vos sobrevierem as cãs. O que eu gerei também carregarei e levarei e livrarei. Mas há um outro texto, há uma outra versão que é mais interessante. Diz assim, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu vos salvarei. Oh, glória! Palavra do Senhor. Quando eu ouvi isso daqui, irmãos, acabou a tristeza. Posso ficar velho à vontade. Tem essa promessa. Ela está aqui no meu coração. Promessa de Deus para mim. Promessa de Deus. Eu lá triste. Aí você diz assim, mas pastor, como é que foi isso? O senhor abriu a Bíblia ao acaso e botou o dedo? Não, Senhor. Não, Senhor.
Já contei para vocês que esse negócio não dá certo. Esse negócio de abrir Bíblia e colocar o dedo não dá certo. Porque houve um cidadão, um irmão em Cristo, que fez isso, e ele disse, e ele colocou o dedo, e ele disse, e ele acertou lá num versículo, e no versículo dizia assim: e Judas foi e traiu Jesus. Eu disse: meu Deus, esse negócio não é para mim não. Fechou a Bíblia, abriu de novo, dizia assim: e tu vai e faz o mesmo. Eu disse: meu Deus, o negócio é esse. Abriu terceira vez, botou o dedo e disse assim: o que tens a fazer, faz-o depressa. E ele nunca mais usou esse recurso. Esse texto veio na minha leitura diária, no meu devocional, no meu momento devocional. O Senhor sabia. O Senhor sabia. Você não precisa abrir a Bíblia para botar dedo nenhum, não. O Senhor sabe o que você precisa. Na sua leitura diária, na sua leitura devocional, no seu momento com Deus, seu projeto piedade. Lembra do projeto piedade? É isso, seu projeto piedade. Antes de ler a Bíblia, você fala: Deus, o Senhor sabe. Deus, eu estou tão preocupado. Eu estou tão preocupado. Deus, eu estou tão preocupado com essa situação ou com outra situação. Senhor, eu preciso de uma palavra. Comece a ler e de repente um texto da palavra de Deus, o Senhor vai falar com você. E o Senhor tem sempre uma palavra de alento. O Senhor tem sempre uma palavra de livramento. Irmãos, eu estava assustado, eu estava tão preocupado. Depois que eu recebi essa palavra, quando a preocupação vem, eu abro o celular e boto na cara da preocupação aqui: promessa do Senhor para a minha vida. Irmãos, sumiu a preocupação. Não tem mais preocupação. Até a velhice eu cuidarei de vocês. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos ouvir. Quando alguma crise se abater sobre nós, nós precisamos tomar uma terceira atitude. Uma terceira atitude que Josafá tomou também. É crer na palavra do Senhor. É crer na palavra do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós não cremos na palavra. Nós temos a palavra, repetimos a palavra, mas nós não cremos na palavra do Senhor. E eles creram na palavra, tomando posse da promessa, tomando posse disso da nossa vida. Olha esse texto belíssimo, segundo todo ele, o capítulo 20, né? Olha o que diz lá, vamos ler juntos. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Creu na palavra, recebeu a palavra do Senhor, buscou o Senhor, recebeu a palavra e creu na palavra do Senhor. Chamou o exército e chamou o coro, chamou o louvor, chamou a equipe louvor, fez algo absurdo. Ele colocou na frente do exército a equipe de louvor, o coro cantando e louvando ao Senhor. O que é isso, igreja? É tomar posse da promessa do Senhor. Tomou posse, começou a louvar ao Senhor. Você toma posse quando você começa a louvar o Senhor. Eu ainda não cheguei à velhice daquele jeito, eu ainda não estou lá precisando daquele jeito, mas eu já tomei posse da promessa. E eu já louvo ao Senhor, dizendo: Deus, eu sei que o Senhor vai cuidar de mim até o último dia na face da terra. Eu te louvo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É preciso tomar posse. O que é tomar posse? É você se alegrar, é você começar a louvar ao Senhor, ainda que nada tenha acontecido, porque você sabe que vai acontecer, porque Deus falou, e Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Precisamos tomar posse. Muitas vezes ouvimos, o Senhor fala conosco, mas não tomamos posse daquela palavra. Continuamos na mesma ladainha, continuamos sofrendo, continuamos amedrontados. O Senhor dá a palavra e eu continuo: mas Senhor, e se acontecer? Senhor, se acontecer? O Senhor diz: já dei a palavra, toma posse da palavra. Mas Senhor, o Senhor diz: filho, agora é para sua conta. Se você quer viver desse jeito, eu já dei a palavra. Toma posse da palavra. Toma posse da palavra do Senhor. Tome posse, meu irmão. Tome posse, minha irmã, da palavra que o Senhor trouxer. Ouça e tome posse. Comece a louvar, comece a glorificar.
Eles ainda não haviam vencido o exército, ainda não haviam derrotado o exército inimigo, mas eles já estavam louvando, eles já estavam cantando: o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre. Isso é tomar posse da promessa do Senhor. Você está desempregado, passando aí por uma situação, vai para os pés do Senhor, busca o Senhor, derrama o coração, fala para Ele, leva as contas todas, coloca: Deus, tem conta para pagar. O Senhor vai dizer assim: essa conta aí não autorizei não, né? Mas aí você já vai começar a aprender uns negócios bem interessantes. Bota as contas dentro do Senhor, faz isso, pega as contas e leva para o altar, começa a botar: Deus, está aqui essa conta, está aqui essa conta. Aí quando você coloca aquela, você: Senhor, essa aqui, Deus, esse negócio aqui está complicado. O Senhor diz: filho, eu permiti. Não, Deus, mas Senhor, vai apresentando, vai dizendo para Deus, conta para o Senhor. Ele já vai começar ali e Ele vai dar uma palavra. E se o Senhor der uma palavra, confia, começa a louvar o Senhor. Deus, eu te louvo. O Senhor vai dar uma palavra de livramento, uma palavra, e começa a louvar, toma posse. Mas irmãos, crer na palavra significa outra coisa tremenda e maravilhosa: é profetizar a vitória do Senhor. Olha o que fez o rei, olha o que aconteceu. Segundo Crônicas 20 e 22. De madrugada partiram para o deserto. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Josafá profetizou a vitória. Ele não apenas tomou posse da promessa, mas ele profetizou. E quando ele profetizou, e quando eles começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, do Monte Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram o quê? Derrotados. Profetizar a vitória. Meu irmão, se você crê, tome posse e profetize em nome do Senhor. A vitória é sua, ninguém pode tirá-la. Se você tem uma palavra, se você crê, tome posse e profetize. O que fez Josafá? Ele vira para o povo: escutem-me, Judá. Irmãos, esse rei que fala isso é o mesmo que lá no início está alarmado, mas buscou o Senhor, ouviu a palavra do Senhor, tomou posse da promessa do Senhor, e agora ele profetiza: escutem-me, tenham fé no Senhor, vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas e vocês terão a vitória. Vamos marchar para a vitória. E o povo levantou o braço e disse: amém. E ali a vitória foi selada. Você crê? Profetiza. Você crê? Profetiza. Profetize a palavra que o Senhor te deu. Profetize essa palavra. Diga, viva essa palavra em nome de Jesus. Profetize a vitória do Senhor. Profetize o livramento do Senhor na sua vida. E vai acontecer, porque Deus te deu a palavra. O que temos hoje, irmãos, é o que muitos dizem: é muita profetada. Profetada não é profecia. Profetada é você proferir palavras de homens. Não é palavra de homem, mas é a palavra do Senhor. E você toma posse dessa palavra. O Senhor me deu essa palavra. E o Senhor pergunta muitas vezes: filho, você crê? E você diz: eu creio, Senhor. E o Senhor diz: então profetize. Não foi isso que o Senhor fez com Ezequiel? O Senhor perguntou para Ezequiel, e Ezequiel diz: não sei, Senhor, eu não sei. E o Senhor diz: profetize a esses ossos, profetize aos ossos. E quando ele começou a profetizar, irmãos, o que aconteceu? Aqueles ossos se uniram, começou a vir carne, começou a vir músculo, começou um exército a se levantar para a honra e glória do nome do Senhor. Você pode estar aqui hoje, nessa noite, como osso seco,
Mas quando a profecia do Senhor vem, quando tomamos posse da palavra e profetizamos a palavra, o Espírito Santo de Deus vem e Deus opera milagres e maravilhas para a honra e glória do nome do Senhor. Meu querido, se Deus te der uma palavra, você precisa ter uma palavra do Senhor. Profetize essa palavra. O Senhor te deu uma palavra, você está apavorado aí, você vai ser mandado embora. Fala com Deus: Senhor, preciso de uma palavra. Deus vem dar uma palavra que o Senhor vai te sustentar, que ninguém vai te tirar. Meu irmão, você vai chegar lá amanhã na empresa, você vai chegar na sua mesa e você vai profetizar: ninguém pode mexer comigo, ninguém. Eu profetizo isso porque eu recebi essa palavra do Senhor, e essa profecia se cumprirá na sua vida para a honra e glória do nome do Senhor. E você começa a aprender mundo espiritual, e você começa a aprender a lidar com o mundo espiritual, e você começa a aprender a ter maturidade espiritual, e você começa a deixar de ser menino para ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, que Deus usa para a sua honra e para a sua glória. Você deixa de ser esse crente cabisbaixo, esse crente derrotado, amargurado, entristecido, deprimido, e você passa a ser um profeta do Senhor. Você passa a profetizar a palavra recebida. Irmãos, Deus deu uma palavra. Já imaginou se o rei dissesse: pessoal, o negócio está difícil, mas o Senhor deu uma palavra, é verdade, mas o inimigo são muitos. A gente tem que ficar aqui quietinho. A gente tem que ficar aqui quietinho orando. A gente não pode sair daqui, nada disso. A palavra veio e ele tomou posse dessa palavra. Ele tomou posse dessa palavra. Ele tomou posse da promessa. Ele nomeou logo. Ele disse: vamos ao encontro. Vamos, o Senhor deu a palavra, vamos sair. E vamos colocar na frente o coro. E vamos cantar. Cantar o quê? Louvar o Senhor, porque o Senhor já deu a vitória. Olha, nós profetizamos a vitória em nome de Jesus, em nome do Senhor. Profetizamos: a vitória é nossa. E o povo disse amém, e eles partiram tendo a certeza da vitória. O povo de Deus não vive na dúvida não, gente. O povo de Deus não vive na dúvida não. O povo de Deus vive na certeza. O povo de Deus vive na certeza. Podem me falar que não vai ter aposentadoria, que não vai ter mais INSS, não tem nada. Meu irmão, a vitória já está decretada na minha vida, já está profetizado. O Senhor vai cuidar de mim até os olhos fecharem naquele caixão lindo e maravilhoso que vai descer rolando devagarzinho, para todo mundo chorar bastante lá naquela sepultura. Eu tenho que ser sepultado naquele negócio, com aquele negócio que vai rodando devagarzinho, para todo mundo chorar bastante. Os filhos vão: meu pai era uma pessoa maravilhosa. Tem que chorar bastante ali. Então tem que ser devagarzinho. Até ali o Senhor vai estar guardando. Profetizado, profecia do Senhor na minha vida. Está profetizado, irmãos. Está profetizado. Pode vir quem vier, pode dizer o que for. Eu já tomei posse e eu já profetizei. Aleluia. Aqui o que o Senhor trouxe na minha vida. Irmãos, o povo de Deus está perdendo o melhor de Deus para a sua vida. Nós estamos perdendo o melhor de Deus. Nós estamos vivendo como mendigos e somos filhos de um rei. Irmãos, nós estamos vivendo como mendigos e somos filhos de um rei. Estamos perdendo o melhor. Perdendo o melhor. Tome posse nessa noite. Profetize em nome do Senhor. Quando a crise se abater sobre nós, quando a crise vier, ou se a crise está vindo sobre a sua vida, seja ela qual for, irmãos, 3 atitudes. Qual é a primeira atitude que aprendemos? Buscar a presença do Senhor. Vai para os pés do Senhor, meu irmão. Vai para os pés do Senhor. Larga desse negócio do Face. Larga de ficar lá. E eu vejo esse pessoal vai para o Face falar, colocar. Meu irmão, o que é que vai acontecer lá nesse negócio? O que é que o Face vai fazer por você? Nada. E ainda você está fazendo um negócio. Eu não entendo, mas enfim, cada um. Expor a sua vida, meu irmão. Expor a sua vida. Você está expondo a sua vida para todo mundo? Todo mundo tem acesso à sua vida, é isso? Não, vai para os pés do Senhor. Vai para os pés do Senhor. Não adianta, vai para os pés do Senhor. Então a primeira coisa é buscar a presença do Senhor. Qual é a segunda atitude que nós aprendemos? Ouvir a palavra do Senhor. Ouvir o que Deus tem a falar com você. Ouvir o que Deus tem a falar com você. É Deus quem vai falar com você.
É Deus. Vocês lembram de Abraão? Lembram que Abraão tinha um problema sério? Qual era o grande problema de Abraão? Abraão era rico, não tinha problema nenhum financeiro, não tinha problema econômico, era um homem extremamente rico. Quando o moço dele, o Eliasar, foi lá à procura de uma esposa, levou camelo cheio de coisas, cheio de ouro, cheio de bracelete, cheio de... Quando Labão viu aquilo, ficou enlabiado, ele ficou assim maravilhado. Irmãos, era muito rico Abraão. Abraão não tinha problema de dinheiro, não tinha problema financeiro, não tinha problema de nada. Qual era o problema de Abraão, gente? Ele não tinha um filho. Ele não tinha filho. E Abraão tinha problema por causa disso. Aos 85 anos, Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua tenda e olha para o céu, conta as estrelas, se você pode contar. Abraão, olha aí para o chão, olha a areia, conta os grãos de areia, se você pode contar. E aí Deus disse assim: a sua descendência, Abraão, será maior que as estrelas do céu e que os grãos de areia. Puxa vida, já pensou? Você recebeu uma palavra dessas? Abraão ficou pulando de alegria? Sim ou não? Não. Abraão ficou triste, baixou a cabeça. O que é que ele falou para Deus? Ele disse assim: Deus, o que é que adianta o Senhor me dar tudo isso? Olha se dá para entender um negócio desse. Olha se dá para entender. Abraão vira para Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, e Abraão disse assim: Deus, de que adianta o Senhor me dar tudo isso, se o Senhor não me deu um único filho? E o meu herdeiro vai ser o Damasceno Eliezer. E eu suspeito que uma lágrima rolou. Mas isso aí sou eu que estou colocando na história, não diz lá no texto. Mas eu suspeito que uma lágrima rolou. Você já imaginou quando Abraão via aqueles servos dele que tinham uma penca de criança? Quando ele via aquela criançada toda, como Abraão se sentia? Lá dentro não falava nada, mas ele pensava: Deus, para ele o Senhor deu uma penca de filhos, para mim o Senhor não deu umzinho, minha esposa é estéril. Abraão falou. E aí Deus falou com Abraão. Sabe o que Deus falou para Abraão? Deus falou assim: não vai ser esse o seu herdeiro, não. O seu herdeiro vai ser o filho que você vai ter. O seu herdeiro vai ser o filho que você vai ter. É você que vai gerar esse filho. E Abraão fica maravilhado. Eu lhes pergunto nessa noite: quem é que podia dizer isto a Abraão? Quem podia falar isso para Abraão? Irmãos, eu já fantasiei esse texto. Eu já imaginei Abraão vindo aqui se consultar comigo. Eu já imaginei Abraão tocando a campainha lá, a irmã Deise atendendo. Aqui é o pai Abraão, o homem da fé. Eu preciso ter uma entrevista com o pastor. E ela ia dizer: o pastor está sem agenda, não dá para atendê-lo. E ele diz: não tem problema, eu volto depois, já estou com tantos anos, mais um dia, menos um dia. E Abraão finalmente viria lá, eu o receberia com todas as fé. O pai Abraão, irmão, não sei nem o que eu faria. Patriarca Abraão, o patriarca. E ia dizer: pastor, vamos ao que interessa, para com esse negócio. Por que Deus não me deu um filho? O que é que eu diria para Abraão? Eu já pensei num monte de resposta. Uma delas eu fiquei pensando assim: vai ver que você não seria um pai tão legal e Deus te poupou. Vai ver que esse filho de repente ia ter algum problema, ele ia se envolver com drogas, ia trazer tristeza. O Senhor está livramento, Abraão. Eu não ia, mas era tudo mentira. Quem é que podia chegar para Abraão? Quem? E dizer o que Deus falou? Só Deus. Só Deus. Sabem por quê? Qual é o nosso problema? Nós estamos querendo que as pessoas nos digam aquilo que só Deus pode nos dizer. Nós estamos querendo que as pessoas nos digam aquilo que só Deus pode dizer. Tem gente que vai no meu gabinete e faz perguntas. Eu digo: não sei. Mas eu falo uma coisa. Eu digo: fala para Deus, pergunta para Deus e me conta depois. Qual foi a resposta que Ele te deu? Que eu quero aprender. Pastor, por que isso? Eu não sei.
Eu não sei responder, mas olha, vamos falar com Deus, eu vou orar também. Quando Deus falar, quando Deus responder, você me liga e diz: pastor, Deus respondeu, qual foi a resposta? Essa. Amém, já aprendi um pouco mais. É só Deus. Então ouça o Senhor. Ouça. O que Deus fala comigo pode ser diferente do que Ele vai falar com você, porque nós somos diferentes. Então ouça o que o Senhor tem a lhe falar. E a terceira atitude qual é? É crer na palavra, é tomar posse. Você crê, profetiza. Você crê, profetiza. Quando Jesus estava lá diante daquela multidão, Jesus pegou os pães, os peixes, e eu simplesmente disse: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. E tendo orado, a multiplicação aconteceu. Oração de profetização. Ele profetizou. É profecia. É profecia. Então, querido, creia na palavra do Senhor. Se você está em crise e parece não haver solução, se parece não haver saída para a sua vida, busque a presença do Senhor, ouça a palavra do Senhor, creia na palavra do Senhor nessa noite. Meu irmão, se você está numa crise, se você parece não ter solução, não tem saída, busque, vai para os pés do Senhor, ouça a palavra do Senhor, creia nessa palavra, tome posse dessa palavra, profetiza essa palavra do Senhor. Acalme e aquiete o seu coração. Quando tudo isso acontece, nosso coração experimenta calma, quietude, e viva uma vida de vitória para a honra e glória do Senhor Jesus. Viva uma vida de vitória. Não há vento ou tempestade que nos possa derrotar. Por quê? Porque nós somos de Jesus. Veja, o vento e a tempestade virão. O vento e a tempestade vêm. O vento e a tempestade virá. Mas não há vento ou tempestade que me possa derrotar quando eu busco o Senhor, quando eu ouço o Senhor e quando eu creio na palavra do Senhor. Amém, igreja?